Pessoal, o que é que a gente pode falar sobre Fernando Diniz na seleção brasileira? Eu acho que nem de longe os 6 resultados em partidas oficiais do Diniz foram o que a gente imaginava que poderia ser. O Diniz chega na seleção por linhas tortas, mas dava a esperança de que ao menos ele pudesse fazer com que o modelo de jogo dele funcionasse na seleção e que o nível de desempenho da seleção fosse satisfatório, fosse um futebol ofensivo, propositivo, à la Diniz. E isso não passou nem perto de acontecer. E digo a chegada dele por linhas tortas porque é óbvio. Um cara que chega para uma suposta renovação pós-Copa do Mundo, depois de 2 ciclos de Tite, um futebol que, por mais que em alguns momentos fosse considerado conservador demais, muito dentro do feijão com arroz, mas que funcionava, pelo menos a nível de eliminatórias, o Tite teve as melhores campanhas possíveis. O Tite bateu recordes positivos. Pecava ao chegar nos grandes estágios de Copa do Mundo, é verdade. E também pecou, obviamente, pelo vexame na Copa América, que fez com que a Argentina começasse, inclusive nas palavras dos próprios argentinos, começasse a trilhar o caminho até o título mundial. E aí a gente chega para um Diniz e oferece essa proposta de início de renovação para um cara que saberia que nem chegaria à Copa América, a próxima, o ciclo dele seria só o início das eliminatórias, uma proposta de 1 ano de contrato com a seleção brasileira, que opta por quase que um interino em busca de fechar com o Ancelotti. O sonho do Edinaldo Rodrigues e da CBF é o Ancelotti, está claro há muito tempo, mas um Ancelotti esse aqui, de tão amador que parece o projeto, é algo que nem é certo. Não existe contrato firmado com o Ancelotti, não existe nada concreto, existe a suposta palavra, o suposto acerto verbal do Ancelotti com a CBF, que ele nunca confirmou, que o Real Madrid nunca se disse por dentro da situação, nunca aceitou isso também, e apenas o Edinaldo Rodrigues já deu a entender em algumas entrevistas que isso existe. Mas, além do fato de uma seleção como a brasileira ter que esperar 1 ano e meio para a chegada de um novo treinador, se submeter a isso, que eu já acharia errado, mas ok, é o Ancelotti, ponto positivo, um cara de uma extrema grandeza. Mas quando você analisa o modelo do jogo que o Diniz tem, que é o cara escolhido para fazer essa transição entre Tite e Ancelotti, que é um modelo que não parece com o do Tite e que não parece com o do Ancelotti. São 3 modelos diferentes entre si. Talvez o do Tite pareça até mais alinhado com o que o Ancelotti pensa de futebol. E o Diniz está ali no meio de tudo isso para ser um cara de passagem de bastão, para ser um cara que tem a primeira oportunidade de seleção na carreira, um treinador jovem com poucos títulos expressivos, na verdade nenhum título até aquele momento da contratação, que estava fazendo um grande trabalho, mas a nível de clube, que não tinha tido nenhum outro grandíssimo trabalho de sucesso, a não ser o Fluminense antes disso. E estava ali o Diniz, para sair de um extremo e ir a outro com uma ideia completamente diferente dos dois, entre Tite e Ancelotti. Então a história já começa errada, mas se torna ainda pior quando o Diniz nem consegue fazer o funcionamento dele na seleção brasileira. Mesmo com o Neymar, o desempenho mais ofensivo, mais propositivo da seleção foi contra a Bolívia. O Diniz teve 6 jogos de eliminatória, 6 partidas oficiais, 2 vitórias contra a Bolívia e Peru, as 2 últimas seleções colocadas nas eliminatórias sul-americanas, um empate contra a Venezuela e 3 derrotas contra a Colômbia, Uruguai e Argentina. Nas 3 partidas, o Brasil não conseguiu ser o que se esperava do time da seleção do Diniz. O melhor jogo talvez tenha sido justamente contra a Argentina, mas que termina numa humilhação. Além do vexame começando cedo, com o mundo tendo a imagem da briga nas arquibancadas, da polícia invadindo as arquibancadas, de todas essas questões, que ficam uma imagem extremamente terrível da organização mal feita, termina com um vexame de mais uma vez os argentinos comemorando e fazendo do Maracanã uma sala de festas, mais uma vez. Por mais que o Brasil tenha jogado minimamente de maneira competitiva contra a seleção argentina nesse jogo dessa semana, não foi dominante, não foi propositivo o suficiente, não foi ofensivo o suficiente, não gerou tanto jogo assim contra a seleção argentina. A coisa mais... O que melhor aconteceu, o que melhor fez a seleção brasileira foi a pressão alta no primeiro tempo, mas que não chegou a causar grandíssimos danos à seleção argentina, que saiu da vitória, saiu do Maracanã com a vitória por 1-0 e, obviamente, aos cantos de olé no final da partida. É uma trajetória do Diniz desastrosa e que deixa um retrospecto extremamente negativo até para uma
quem sabe, uma volta do Diniz à seleção mais lá na frente, ou caso o Ancelotti não venha, quem comanda o Diniz assume, porque a gente nem sabe se o Ancelotti vem. É isso que o futuro da seleção brasileira é cada vez mais cinzento. Ele não tem um planejamento, ele não tem uma certeza, ele sai de um extremo para um extremo e planeja ir para outro extremo que talvez não seja possível. É uma bagunça completa. É uma falta de presença, de identidade, de liderança na organização da CBF que você vê isso no próprio jogo. No momento que a confusão se instala na arquibancada, os jogadores da Argentina optam por sair, acho válido, porque obviamente existia uma briga na arquibancada, existia familiares dos jogadores ali, era indicado que eles não ficassem, que até a possibilidade do jogo ser cancelado, qualquer coisa do tipo, e os representantes da AFA estão no campo, e não tem ninguém na CBF. Os jogadores da seleção estavam aquecendo, enquanto a Argentina estava no vestiário. Você via a Endrick aquecendo, você via os jogadores conversando, alguns meio que rindo. É completamente superficial. Assim como as convocações de alguns jogadores, assim como o desempenho passa longe de qualquer coisa diferente do superficial, assim como a seleção tem sido há algum tempo. E que o futuro não mostra que seja algo diferente. A não ser que o Ancelotti se confirme e quem sabe pelo menos ele dê um aspecto profissional à seleção brasileira, que a gente sabe que o Ancelotti pode fazer. Mas a incongruência, a inconsistência, a falta de bom senso e da coerência das decisões da seleção brasileira chama atenção. Tanto de escolher treinador, tanto das convocações que os próprios treinadores fazem, tanto do Tite e agora do Diniz, com convocações questionáveis, algumas melhoras, mas jogadores que claramente não têm capacidade de estar ali sendo convocados, desempenho abaixo, recordes negativos. A seleção chegou a 3 derrotas seguidas. A seleção teve a primeira derrota em casa numa partida de eliminatórias na história, dentro do Maracanã, contra a Argentina. Caótico. O momento da seleção brasileira é caótico. E pro futuro, acho que não tem muita perspectiva de melhora não. Difícil entender quais são os próximos passos, difícil vislumbrar qualquer planejamento porque não há. E sabe-se lá o que vai acontecer nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha e na Copa América, porque a seleção brasileira já vai chegar bem atrás no nível de favoritismo. Aguardemos por melhor e torçamos por melhor, porque o cenário não tá nada bom, tá? Vamos ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal. Foi só um videozinho rápido para falar de seleção, mas a gente tá sempre acompanhando. Semana que vem tem Champions de volta, a gente vai fazer vídeo aqui no canal. Como sempre, valeu, tamo junto pelo apoio, tchau!